nós brasileiros, cara, se nós tivéssemos no Brasil acesso à tecnologia que o europeu tem, hoje já tem, mas é uma questão em exceções, não é no dia a dia. Mas se você tiver a tecnologia ligada a isso naquela época, caraca, o Brasil ia dominar o mundo com a mão de obra que a gente tem. Por exemplo, você falou aí do europeu. Tu acha que a gente fala muito, né, cara? Que o chefe francês, Uhum. a cozinha espanhola. Realmente a Europa é onde tem os melhores cozinheiros, ou melhor, Cozinheiros. cozinha. Porque, Cozinheiros, cara, eu falo muito. chefs. Só que a galera toda fala assim, não, porque pô, a cozinha é brasileira. Eu acho a comida brasileira maravilhosa. Muito boa. Só que você fala muito da comida europeia. É que, na verdade, assim, o que que acontece? Quando eu comecei a estudar para gastronomia, eu tinha que estudar francês. Não porque eu queria estudar francês, porque você não tinha codificado todas as partes técnicas em livros em inglês. Uhum. Então você só tinha europeu e francês. O italiano tinha muito pouco, mas o francês sempre foi muito mais em codificar as coisas. Foi por isso que eu fui buscar o conhecimento da língua francesa, para entender como é que funcionavam as técnicas. Eu não sei nada de receita. Você me fala assim, mentira. Mentira, eu vou falar. Mentira, Eu mentira. não sei. Agora de técnica eu sei. Tá, mas tipo, lá em 99, quando começou, porque a gente, hoje em dia tem essa coisa do dia do chefe, né? Tem muito essa coisa da cozinha criativa, né? Dos caras ir lá criar, procurar sabores diferentes, procurar combinações diferentes. Naquela época já tinha isso ou isso começou de mais pra cá? Não, isso sempre teve. Porque na verdade o que acontece? Vou te dar um exemplo, tá? Uma coisa que me vem à cabeça assim rapidamente. Um exemplo, nós, por exemplo, no Brasil temos a goiabada cascão. Tá bom. Goiabada cascão é feita com a casca. Ela é a goiabada com sabor herbáceo, certo? Que é da casca. Esse sabor herbáceo, na minha cabeça, eu tinha meu restaurante, eu fazia isso no meu restaurante, tá? Eu te dou um exemplo. No Brasil, eles combinam o queijo com a goiabada, que é o Romeu e Julieta. Isso. Com a goiabada cascão é fantástico. O que eu fazia no meu restaurante? Eu fazia um sorvete de queijo, certo? Com uma goiabada grelhada, fundida, e botava alecrim por cima. Eu falei que Aí eu você tava fala com assim, fome e o alecrim cara com faz isso. goiabada. Aham. Alecrim com goiabada não fecha, né? Fecha. Porque você tem o sabor herbáceo dela. Mas como é que tu chega nessa combinação? Como é que tu chega? Eu acho que isso tá não, certo. Ou tu vai Não, só provando é que e vai. Ele olha assim, você acho que isso aqui vai funcionar, Não é né? assim, não é assim que funciona. A gente faz uma construção, o cozinheiro, ele faz uma construção na cabeça dele de como é que ele faz a produção. E é exatamente o que eu estava falando para vocês. A goiabada funciona, é boa, mas tem a goiabada cascão. A goiabada cascão, qual é que é a diferença da goiabada para goiabada cascão? É um sabor herbáceo que vem da casca. Então, se eu posso pegar um sabor herbáceo do alecrim, eu posso misturar com a goiabada. E o queijo dá bem, porque ele vai suavizar por causa do excesso da gordura, do excesso do açúcar que tem na goiabada. Aí você fala assim, com sorvete, putz, bingo, pode fazer que dá. Entendeu? Então a gente pega, destrincha e depois começa a remontar ele. Não é só sobre sabor, é sobre química mesmo. Exatamente. É você Processo entender químico. os processos todos, a percepção de paladar, você entender na língua onde é que tem as papilas gustativas que tem a maior sensibilidade a cada tipo do doce, o amargo, o azedo, o salgado. Você entender o que é o retrogosto, você entender as coisas que acontecem, você trabalhar com calor e com frio. Eu fiz o meu trabalho de processo, meu trabalho de conclusão da faculdade foi um creme de ervilha, que eu coloquei um tubo de ensaio. Eu fiz um creme de ervilha, uma coisa extremamente simples. Coloquei num tubo de ensaio, congelei esse tubo de ensaio com creme de ervilha e peguei esse mesmo creme de ervilha e servi quente dentro de tipo uma tulipa. Tá bom. Peguei aquele congelado e coloquei dentro do mesmo creme. Os dois são o mesmo. A tua percepção pensava que estava salgado e doce ao mesmo tempo. Nossa. Porque a tua papila gustativa, ela tem, com as temperaturas, ela vai ter uma percepção de sabor diferente, mesmo sendo o mesmo processo. Tanto é que quando tem gente que gosta de comer feijão frio Sim. e quente. Tu é assim em casa também, cara? Não. Porque, porra, eu fico imaginando o meu maior problema, acho que de todo mundo, né, que tá em casa é ter a criatividade pra cozinhar, né? Primeiro ter os recursos e a criatividade. Às vezes eu chego aqui e olho pro meu armáriozinho de comida e fico assim, rapaz, o que eu vou fazer pra comer? Olha, abre a geladeira, tem tudo, mas eu não sei. Minha esposa já é mais criativa do que eu, tá ali, já faz umas comidinhas melhor. Mas eu acho que isso aí que é complicado, né? Que tu tem essa criatividade de olhar pra
porra, Eu não consigo ter isso também. Eu cozinho também desde novo. Quando minha mãe ia pra faculdade, deixava pra mim, tipo, a receita do que eu tinha que cozinhar pros meus irmãos. Então eu cozinho. Mas minha cozinha, o meu cozinhar sempre foi esse básico, entendeu? Eu vou fazer um molho, cebola, tomate, alho, faço um molho ali. Era isso aí. Mas, tipo, combinações diferentes, assim, É que daí nunca. é meu dia a dia, né? Imagina que eu trabalhava em média por dia normal 18 horas por dia de trabalho dentro da cozinha. E então era de segunda a segunda praticamente. Mas a coisa que, voltando lá só então em relação ao que a gente estava falando, em relação à minha timeline, então desde pequeno eu cozinhava, gostava, tinha um prazer pela cozinha. Depois fui saindo, pensava ia ser médico, vou ser cozinheiro, fui para a linha da gastronomia, não me arrependo. E hoje, olhando para trás, como é que foi o meu histórico de vida, eu vejo que eu consigo trabalhar a parte de cura ou bem-estar para as pessoas com alimentação. Que eu fui descobrir isso depois que eu tive um acidente de carro em Porto Alegre. E nesse acidente de carro eu descobri que eu só tinha um rim. Calma aí, cara. Como assim? No acidente tu descobriu? No acidente de carro eu descobri que eu tinha um rim. Eu fui para urgência, eu passei num sinal verde, o cara passou no sinal vermelho Aham. e bateu no meu carro e eu tive um acidente de carro, enfim. Fui pro pronto-socorro e lá eu tinha fissurado todas as vértebras. Nossa. Foi feio. E fiquei com, tipo, meio que... eu tenho ali uns 3 meses da minha vida que eu não me lembro o que aconteceu, nada, assim. Uhum. Tipo, é um espasmo. E eu tinha os restaurantes, né? Porque eu tinha 2 restaurantes em Porto Alegre. E nessa situação toda eu fui pra urgência e na urgência descobriram que eu só tinha um rim. Até ele falava pro meu pai... Foi engraçado porque o cara que estava atendendo era colega dele, que ele conhecia. Ele falou: Ó, Valando, teu filho só tem um rim. Eu falei: Não pode. Como não pode? Não pode. Passa no scan outra vez, aí vamos ver esse negócio. E só tinha um rim. E daí, se eu tô falando, tinha que acho que uns 30, cara, eu não sei, faz tempo isso. Mas hoje eu tô com 44, vou fazer 45 esse ano, eu devia estar com uns 38, 37, por aí. Que eu fui descobrir. Não pode. Juro, E tu viveu a vida toda com rim sem saber? todo mundo pode ver, você sabe. Não, se- tô ligado. Minha avó ela só tem um rim também. Então, a única Mas, coisa que eu pô, tenho que... O que que eu quero ter acontece? Só não dois, meu pode doar. amigo. Ninguém tem dois Só à não toa. pode doar. Pode doar. Não Então, pode vender. tem 2 coisas que acontecem, né? No meio do caminho, se tu pega o teu carro hoje, tu vai viajar. Se tu faz um furo no teu pneu, tu para na estrada, abre lá atrás, pega o teu step e continua a vida, né? O meu, se eu furar, eu fico na estrada. É engraçado, mas é triste. Então, dali por diante, eu comecei a ter um pouco mais atenção na minha saúde, da alimentação. E daí eu comecei a entender que nunca se falou, na faculdade de medicina tem 2 cadeiras que não são exploradas. Nutrição, e daí hoje eu consigo entender pela medicina Rockefeller, que começou, e a parte administrativa. São as 2 cadeiras que não são exploradas. São passadas, vão passando assim, ok, check, continua a vida. Agora todas as outras estão lá. Então, olhando para isso tudo como aconteceu e como acontece hoje, eu vejo que com alimentação a gente consegue ter uma boa qualidade de vida, envelhecer com saúde, porque não é chegar com 90 anos, estou com 90 anos. Cara, uma cadeira de rodas desde os 70, Sim, sabe, não concordo. consegue caminhar, tem que estar fazendo transfusão, Verdade. enfim, tudo Verdade, isso. verdade. Eu acho que o que eu faço hoje eu consigo trazer para as pessoas auxiliar. Detalhe, eu não sou médico, Tá. eu não sou nutricionista, Tá bom. eu tô aqui, o que eu posso fazer é auxiliar as pessoas como uma boa ferramenta, Certo. como nutricionistas e médicos, para que a gente possa fazer um trabalho juntos, eu dando exemplo do todo o conhecimento da cozinha, para que essas pessoas consigam ter qualidade de vida e diversificar a alimentação. Uhum. Porque senão seria fácil, cara. Seguinte, ó, vai comer sua carne, acabou, tua vida vai estar para frente, deu. Eu quero entrar nesse assunto, mas vamos só concluir a tua trajetória, só para a gente saber como é que você chegou em Montreal, e depois eu quero entrar nesse assunto de como Legal. você também entrou, né? Porque agora você virou influencer, né? Então, Na verdade, cara, foi uma coisa que foi engraçada como é que aconteceu, porque minha namorada, a Jaque, tava me vendo aí, beijo, amor. Ela sempre olhava eu cozinhar e falava assim, tu tem que fazer vídeos. Puta, não enche o saco. Deixa quieto no meu canto. Ninguém quer me dar dinheiro, só quer me dar trabalho. então que eu trabalho. Mas eu sempre dei muitos cursos de gastronomia. Bom, vamos voltar um pouquinho lá. Só deixa eu voltar um pouquinho na minha trajetória Como você profissional, chegou aqui, então, até chegar aqui. só quando chegou em Montreal a gente Bom, mata daí eu isso fui aí. morar em São Paulo na época. Então,
decidi fazer medicina, meu pai falou, então, decidi fazer gastronomia, meu pai falou, então você vai procurar para você a faculdade que tem para você fazer. Eu falei, faculdade de gastronomia, pai? Tá louco? Ele falou, não sei, mas se não tem isso, você vai buscar em nutrição, alguma coisa, mas você vai se formar em alguma coisa. Uhum. Tá bom. Daí eu fui a São Paulo, mudei para São Paulo, foi questão de alguns meses, mudei para São Paulo. E fui buscar gastronomia,